Olá, pessoal do oitavo ano. Vamos aí dar continuidade às nossas aulas. Lembrando que a gente está aqui agora fechando, de uma certa forma, o período regencial, né? Dei algumas orientações para vocês do início desse período regencial, né? Onde o nosso Brasil, no período do Império, foi governado por regentes, né? Falei para vocês por qual motivo o Brasil foi governado por regentes, já que Dom João já tinha ido há muito tempo a Portugal, né? E Dom Pedro I já enfrentava uma grande crise, né? Uma grande crise política no Brasil, né? O que originou também a sua abdicação, que é o momento em que vai começar o período regencial, né, após essa abdicação do trono de Dom Pedro I. E o Brasil, ele vai ser comandado por regentes, porque quem vai ser deixado no Brasil nesse momento é Pedro Alcântara, né, que era o filho de Dom Pedro I. E ele não tinha idade ainda para governar uma nação ainda. Então, por esse motivo, é que o Brasil vai ser comandado aí por regentes. O período regencial, eu falei para vocês que foi um período aí de tentativa de conter, né, os levantes que começavam a surgir por todo o território brasileiro. Tivemos aí alguns momentos em que a regência também passou por dificuldades, principalmente por conta daquela disputa, né, entre aqueles grupos que disputavam o poder, que eu falei para vocês, que eram os restauradores, os liberais moderados, os liberais exaltados. Então, esses grupos, eles disputavam a todo instante o poder. E aí as regências continuavam na tentativa de conter essas convulsões políticas e sociais no Brasil e tentavam interagir entre esses grupos, sabendo que eram grupos formados por comerciantes, também pela aristocracia rural, pelos pequenos proprietários. Então, era também um jogo político e de interesses, né? E o que é que vai acontecer? Nesse período regencial, a gente vai perceber, eu falei para vocês também, ó, de que vai acontecer algumas rebeliões, né? Algumas rebeliões, acredito que vai aparecer de forma mais nítida, né? Esse quadro, que é importante que vocês também deem uma pausazinha e façam essa anotação no caderno, que é muito importante saber as causas, saber quem participou desses levantes, qual era o objetivo político, né? Dessas rebeliões que a gente vai conhecer ainda nesse vídeo logo mais. Então, o que está acontecendo no Brasil? O Brasil, ele está sofrendo, né, com grandes rebeliões que estavam acontecendo em quase todas as províncias, principalmente por disputas de poder. E, diante disso, a forma política de comando do Brasil, que era a regência, ela também estava o quê? Sofrendo pressões, porque ela não estava sendo mais eficaz, né? E é a partir desse momento que os grupos políticos eles vão pedir o afastamento desses regentes, né? A gente precisa de alguém para que comande o Brasil, que assuma esse poder, que contém essas rebeliões, né? Porque enquanto essas rebeliões ocorriam nas províncias, os grupos políticos, os restauradores, os liberais, eles continuavam ali disputando o poder no Brasil. E aí é dentro desse contexto que o Pedro Alcântara não podia governar, né, de acordo com a Constituição de 1844. Na verdade, com a Constituição, ele não poderia assumir o trono, ele só poderia assumir o trono quando ele tivesse a maioridade, ou seja, tivesse os seus 18 anos, que só iria ocorrer em 1844, né? Só que, com tamanha revolta política e social que estava acontecendo no Brasil, né, com o interesse dos liberais em trazer o país de volta à normalidade, garantir a unidade do país, do império, né, eles começaram a discutir, né, os liberais
e os progressistas, os regressistas, os grupos políticos, eles começaram a discutir na Câmara, no Senado, sobre a tentativa, né, de colocar ali o Pedro no poder. E é em abril de 1840 que eles formaram ali um grupo, né, um grupo de liberais, principalmente comandado aí por Carlos de Andrada, que era o irmão de José Bonifácio. O que ele vai fazer? Eles vão começar uma campanha, né? Vão intensificar a divulgação desse desejo que eles queriam que essa maioridade de Pedro Alcântara fosse antecipada. E é dentro dessas campanhas pelas ruas, defendendo essa maioridade do jovem príncipe, que Dom Pedro também ele vai tomar essa ideia e vai também almejar aí assumir o trono. Depois de muitas conversas, Dom Pedro é então consagrado ali com seus 14 anos de idade o imperador do Brasil, né? E aí esse momento, né, dessas disputas, principalmente disputas políticas, que é conhecida como o golpe da maioridade, né? Porque a partir dos interesses, né, de alguns grupos políticos, eles vão antecipar aí a maioridade do jovem imperador. Então, Pedro Alcântara assume aí à frente do Império do Brasil. E aí, quando a gente vai falar sobre essas rebeliões que já estavam acontecendo, é importante a gente lembrar de algumas, né? Como eu coloquei no quadro anterior para vocês, aquela tabelinha, né? Com as causas, com o desfecho. Vocês retornem lá, né? Ao vídeo e montem a tabelinha no caderno de vocês. É muito importante para que vocês facilitem, né, o estudo de vocês. Entre todos esses movimentos de contestação, né, nós tivemos alguns principais. Tivemos o Levante dos Malês, na Bahia, em 1835. Tivemos a Revolta dos Cabanos, também conhecida como a Cabanagem, né, que ocorreu na região do Grão-Pará, principalmente em 1835 a 1840. A Revolução da Farroupilha, já na região sul, né, em 1835 e 1845, e tivemos também a Balaiada, que aconteceu aqui no estado vizinho, no Maranhão, em 1838 a 1842. Lembrando, pessoal, que a gente agora vai falar de uma forma mais objetiva o que foram esses movimentos de contestação, tá? Lembrando que nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o Levante do Malês, a Revolta dos Cabanos. No próximo vídeo já será um vídeo de revisão, a gente vai retomar os pontos principais desse capítulo e também falar sobre a Revolução da Farroupilha e da Balaiada. Então vamos lá. Nesse período chamado um período de revoltas regenciais, é importante lembrar, né, que foram levantes que tiveram seus objetivos ali diferenciados de uma certa forma, né? Vai ser um período em que o poder, que a gente já viu anteriormente, o poder vai estar em constante disputa. Era o poder político, era o poder social e era o poder econômico. Lembrando que nesse momento, né, nesse período regencial, uma grande parte da população ela vivia ainda em condições precárias, né? Eram pobres, livres, eram escravos que viviam ainda sofrendo algumas opressões, e isso gerava o quê? Isso gerava insatisfação, né? O que abria espaço aí para algumas manifestações, né? Que ocorreram no Nordeste, que ocorreram na região Sul, né? E o Levante do Malês vai ser um dos principais. O Levante do Malês vai acontecer no Nordeste, né? Vai acontecer na Bahia, onde a maioria da população era de negros, pardos, livres, e eles representavam a maioria da população, né? Então, a população
população era estimada aí mais ou menos 38 mil pessoas, sendo que a maioria era quê? Era negros e pardos. Esses negros e pardos livres e alguns escravizados ainda, eles apresentavam aí grande parte dessa população. Eles eram vítimas de preconceito racial e também eram vítimas da grande opressão social, né? E a revolta do Malês vai ter um objetivo peculiar, né? Que vai ser o levante dessa população que sofria preconceito racial e opressão social com o objetivo de destruir a dominação branca na região da Bahia. Eles queriam, então, uma região composta apenas de africanos, né? E esse movimento, ele vai ter esse nome, tia. Por que ele vai ter esse nome? Ele vai ter esse nome porque Malês era um nome que identificava principalmente os africanos que seguiam aí o islamismo. Então, a maioria desses africanos que se levantaram, né, contra a dominação branca, eles queriam aí o quê? Uma unidade. Eles queriam construir uma Bahia só de africanos e também em que o islamismo fosse aí uma das principais religiões, né? Muitos deles sabiam ler e escrever, né? E também outros já praticavam aí, eram seguidores do candomblé, né? Então essa vai ser aí uma das principais características do levante dos malês, né? Uma unidade racial e uma unidade também religiosa, né? Então, de uma certa forma, é interessante a gente perceber algumas diferenças entre esses movimentos, né? E aí a cabanagem, a gente viu que também tem a cabanagem ou então a revolta dos cabanos, né? Nos textos, nas questões que vocês poderão encontrar, ou eles vão identificar a revolta como a cabanagem ou então a revolta dos cabanos, que vai ocorrer aí nas províncias do Grão-Pará, né? Principalmente aí na primeira metade do século XIX. E o que vai acontecer? O principal motivo seria as disputas de poderes, principalmente entre o governo imperial e as elites locais, né? Mas só que a gente vai lembrar do seguinte: a maioria da população que entrou na frente da revolta vai ser a maioria da camada popular da sociedade, né? Os revoltosos, eles vão matar alguns dos comandantes, vão liberar alguns presos políticos, né? Em oposição a essas disputas de poderes que estavam aí entre a elite local e o governo imperial. Então, os cabanos, eles vão desejar instalar um novo governo, né? Com base nos interesses, porque a grande maioria das pessoas que participavam eram pessoas pobres, que moravam em cabanas, na beira dos rios, igarapés, né? Por isso que esse movimento ficou sendo conhecido como a cabanagem. Era esse o interesse. Eles queriam manter aí uma conciliação com o governo central, né? Porque o Pará queria tornar-se aí independente do Brasil e queria adotar a forma de república, porque eles percebiam que as elites locais e o governo imperial, eles tomavam aí todas as rédeas da sociedade, esquecendo aí da grande maioria da população, que era a população pobre, eram os cabanos, né? Então eles queriam aí também instalar uma nova forma de governo. Então a cabanagem, a gente vai lembrar que foi uma das revoltas mais importantes. Mas por que, professora, que a cabanagem vai ser uma das principais revoltas aí do período regencial? É porque foi a primeira revolta principalmente liderada pela população pobre, né? E a população pobre aí dentro dessa rebelião, ela vai conseguir de fato ocupar o poder em uma província. Então eles vão conseguir, né, aí, de uma certa forma, encontrar aí o espaço dentro da política.
E eu vou deixar aqui um espaço para que vocês printem aí na tela de vocês o que a gente já falou, né? A gente falou um pouco sobre a cabanagem. Então foi essa primeira coluna que a gente falou. A população de maioria pobre, viviam em péssimas condições de vida, eram eles quem eram? Os índios, mestiços, libertos, né? Quais eram as causas? Eles eram contra o monopólio político e econômico da aristocracia rural, que eu falei para vocês que era a elite local, né? Então, a maioria deles eram pobres livres. Então, a revolta vai se originar em um caráter popular. Qual era o objetivo? Eles queriam uma república, queriam independência da região da província do Grão-Pará, né? E o foco principal era o poder aí na região de Belém do Pará. A importância, o primeiro movimento popular, como eu já falei para vocês, e o desfecho, eles vão ter uma forte repressão, vai ter a prisão e execução de alguns líderes, né? E a gente vai ver que isso vai compor outras revoltas, né? Esses desfechos com forte repressão vai nos acompanhar aí em todas essas revoltas. Então, falamos sobre a revolta do Malês, falamos sobre a cabanagem, falamos sobre o contexto do golpe de maioridade. Então, o próximo vídeo, que já será um vídeo 2 em 1, revisão e algumas revoltas, como a revolta de Farroupilha, Sabinada, Balaiada, tá bom, pessoal? E não esqueçam, ó, tô sempre colocando atividade no livro. Então, vocês devem prestar atenção nessas atividades, pessoal, né? O número de visualizações eu estou acompanhando, tá? Então, tô deixando atividades para vocês agora no caderno e no livro, tá? E eu peço a atenção principalmente de vocês do 8º ano. Eu estou acompanhando a interação de vocês aqui e também no recebimento de atividades. Inclusive, a contagem dos qualitativos, elas vão ser baseadas nesse acompanhamento que eu estou fazendo, tanto nas visualizações, na interação de vocês, na devolutiva das atividades. Então, prestem atenção, 8º ano. Aqui é a atividade no caderno, né? Algumas perguntas aí que estão diretamente relacionadas ao que a gente conversou nesse vídeo. Depois de fazerem a atividade no caderno, façam atividades nas páginas 311 e 312. A entrega eu quero até o dia 21, ou seja, na quarta-feira, porque a quinta e a sexta vai ser voltado aí principalmente para o repasso. Então, a gente vai fazer alguns lembretes de tudo que a gente já conversou nesse mês. Então, é isso, pessoal.